Quando pensamos na Noruega, imediatamente vêm à mente imagens de fiordes majestosos, auroras boreais dançando no céu e vikings navegando pelos mares gelados. Esse país escandinavo, conhecido como o mais setentrional do mundo, parece ser um lugar de beleza natural incomparável e história fascinante que todos conhecemos dos livros e documentários. A maioria das pessoas acredita que compreende bem essa nação nórdica. Um país frio, desenvolvido, com qualidade de vida excepcional e paisagens que parecem saídas de contos de fadas. Mas será que realmente conhecemos a Noruega? Além dessas impressões superficiais que dominam o imaginário coletivo, a verdade é que por trás dessa imagem cartão postal, existe uma Noruega profundamente misteriosa, repleta de fenômenos inexplicáveis e fatos que desafiam completamente nossa compreensão sobre geografia, física e até mesmo sobre os limites da vida humana. Este país, que se estende até as regiões mais extremas do Ártico, guarda segredos que a ciência ainda luta para decifrar completamente. Fenômenos naturais impossíveis acontecem rotineiramente em seu território, desafiando as leis que aprendemos na escola. Prepare-se para descobrir uma Noruega que você nunca imaginou existir, onde o extraordinário se torna cotidiano e o impossível se manifesta diante dos olhos de milhares de pessoas. Se você está pronto para ter sua mente explodir com fatos surpreendentes sobre a Noruega, que vão mudar completamente sua percepção sobre este país, deixe seu like agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada fascinante pelos mistérios do extremo norte. O que você está prestes a descobrir não são apenas curiosidades interessantes ou trivialidades turísticas sobre a Noruega. São fatos científicos verificados, documentados por pesquisadores renomados e instituições respeitadas internacionalmente, que revelam aspectos absolutamente surpreendentes sobre esse território nórdico. Cada revelação que compartilharemos foi minuciosamente verificada em múltiplas fontes primárias, incluindo estudos científicos publicados, registros históricos oficiais e documentação de instituições acadêmicas reconhecidas mundialmente. Nada do que você lerá aqui é especulação ou teoria da conspiração, mas sim realidade confirmada que desafia nossas expectativas sobre o que é possível na natureza. A jornada que iniciamos agora nos levará através de 6 revelações extraordinárias sobre a Noruega, cada uma mais impressionante que a anterior. Vamos explorar desde fenômenos atmosféricos que parecem violar as leis da física, até características geográficas que transformam completamente nossa compreensão sobre tempo, espaço e a própria existência humana nessas latitudes extremas. Esses não são meros detalhes interessantes sobre um país distante. São descobertas que podem mudar fundamentalmente a forma como você enxerga o mundo natural e os limites do que consideramos possível. E tudo começa com uma pergunta aparentemente simples sobre algo que todos achamos que sabemos sobre a Noruega. Todos sabemos que na Noruega ocorre o famoso sol da meia-noite durante o verão, quando o sol permanece visível mesmo à meia-noite. Parece um fato interessante, quase poético, que ilustra a singularidade das regiões árticas. Muitos imaginam que isso significa algumas horas extras de luz solar, talvez o sol nascendo mais cedo ou se pondo mais tarde que o normal. Essa compreensão superficial do fenômeno nos faz subestimar completamente a magnitude surpreendente do que realmente acontece nas regiões mais setentrionais da Noruega. A realidade vai muito além de simplesmente ter mais horas de luz durante o dia. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. Você sabia que em algumas regiões da Noruega, o sol literalmente não se põe por mais de 2 meses consecutivos? E no inverno não nasce pelo mesmo período? Não estamos falando de dias mais longos ou mais curtos. Estamos falando de luz solar contínua e ininterrupta por 67 dias seguidos, 24 horas por dia, sem um único segundo de escuridão. E o inverso também é verdadeiro. Escuridão total e completa durante o mesmo período. Como isso é possível? Como seres humanos vivem e funcionam normalmente em condições tão extremas que parecem desafiar nossa própria biologia? A revelação chocante é esta. Na cidade de Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard, território norueguês, o sol permanece completamente acima do horizonte de 20 de abril a 23 de agosto, aproximadamente 4 meses de luz solar ininterrupta. Durante esse período, não existe noite no sentido tradicional.
O Sol literalmente circula o céu sem jamais desaparecer no horizonte. Conversamente, de 26 de outubro a 15 de fevereiro, o Sol não aparece nem uma única vez, criando a chamada noite polar, onde a escuridão reina absoluta por meses. Isso não é uma exageração poética ou turística. É a realidade documentada e vivida diariamente por milhares de residentes dessa região norueguesa. A evidência científica para esse fenômeno extraordinário está solidamente estabelecida na astronomia e na geometria planetária. Segundo estudos do Instituto Polar Norueguês e dados do Norwegian Meteorological Institute, esse fenômeno ocorre devido à inclinação axial da Terra de aproximadamente 23,5 graus, combinada com a latitude extrema dessas regiões. Svalbard está localizado entre 74 e 81 graus de latitude norte, bem acima do Círculo Polar Ártico que marca o limite onde esse fenômeno começa a ocorrer. Durante o solstício de verão, o Polo Norte está inclinado diretamente em direção ao Sol, mantendo essas regiões constantemente iluminadas, enquanto a Terra rotaciona. No inverno, ocorre o oposto exato. A explicação detalhada revela a mecânica fascinante por trás desse fenômeno natural. À medida que a Terra orbita o Sol mantendo sua inclinação axial constante, as regiões polares experimentam ângulos solares extremos que resultam nesses períodos de iluminação ou escuridão contínua. Quanto mais próximo do polo geográfico, mais longos esses períodos se tornam. No próprio Polo Norte, o Sol nasce apenas uma vez por ano no equinócio de primavera e se põe uma vez no equinócio de outono. A Noruega, estendendo-se mais ao norte do que qualquer outro país europeu, possui territórios onde esse fenômeno é experimentado em sua forma mais extrema. Não é apenas uma peculiaridade geográfica. É uma realidade que redefine completamente os conceitos básicos de dia e noite. A implicação surpreendente desse fato vai muito além da curiosidade astronômica. Ela transforma completamente nossa compreensão sobre a adaptabilidade humana e os limites da fisiologia em condições extremas. Nossos corpos evoluíram ao longo de milhões de anos, seguindo ritmos circadianos rigorosamente sincronizados, com o ciclo de 24 horas de luz e escuridão. Toda a nossa biologia, desde a produção de hormônios até os ciclos de sono e vigília, está fundamentalmente programada para responder a esse padrão diário de luz solar. Então, como é possível que milhares de pessoas vivam, trabalhem e mantenham saúde mental em ambientes onde esse ritmo fundamental simplesmente não existe por meses a fio? Estudos publicados no Scandinavian Journal of Work, Environment and Health documentaram os efeitos profundos que esses períodos extremos têm sobre os residentes noruegueses das regiões árticas. Durante a noite polar, aproximadamente 60% da população experimenta algum grau de transtorno afetivo sazonal, uma forma de depressão diretamente relacionada à ausência de luz solar. A produção de melatonina, o hormônio regulador do sono, torna-se completamente desregulada quando não há sinais externos de dia e noite. Paradoxalmente, durante o sol da meia-noite, muitos residentes relatam dificuldade extrema para dormir, com seus corpos confusos pela luz constante que sinaliza permanentemente dia ao cérebro. Essas revelações estão apenas começando. Inscreva-se no canal agora porque os próximos fatos sobre a Noruega são ainda mais impressionantes e vão desafiar tudo que você pensa saber sobre geografia e natureza. Mas a adaptação humana é extraordinária. Pesquisadores da Universidade de Tromsø, na Noruega, descobriram que populações que vivem há gerações nessas latitudes extremas desenvolveram estratégias comportamentais e possivelmente até adaptações genéticas sutis para lidar com essas condições. Eles estabelecem rotinas rigorosas independentes da luz solar, usando cortinas blackout durante o verão perpétuo e lâmpadas de terapia de luz durante o inverno escuro. Estudos genéticos preliminares sugerem que certas variações nos genes relacionados aos ritmos circadianos podem ser mais prevalentes nessas populações. Embora pesquisas adicionais sejam necessárias para confirmar essa hipótese intrigante, a neuroplasticidade humana permite que essas pessoas reconfigurem literalmente seus cérebros para funcionar em ambientes que desafiam milhões de anos de evolução. Mas esse fenômeno extraordinário de períodos extremos de luz e escuridão não é o único mistério surpreendente que a geografia norueguesa apresenta.
Enquanto essas pessoas adaptam seus corpos para viver sem ciclos normais de dia e noite, outro aspecto igualmente surpreendente sobre o território norueguês permanece completamente desconhecido pela maioria das pessoas. Trata-se de uma característica geográfica tão extrema e contra-intuitiva que desafia nossa compreensão básica sobre clima, temperatura e o que torna um lugar habitável. O que estamos prestes a revelar mudará completamente sua percepção sobre o que significa ser o país mais setentrional do mundo e as condições climáticas extraordinárias que essa posição deveria, teoricamente, criar. Quando dizemos que a Noruega é o país mais setentrional do mundo, a maioria das pessoas imagina automaticamente um território congelado, coberto de gelo eterno, com temperaturas brutalmente frias durante todo o ano. Afinal, estamos falando de um país que se estende profundamente dentro do Círculo Polar Ártico, chegando a latitudes comparáveis às da Groenlândia e do norte do Canadá, regiões conhecidas por suas condições árticas extremas. A lógica simples sugere que quanto mais ao norte você vai, mais frio deve ser o clima. Essa suposição parece tão óbvia e fundamental que raramente questionamos sua veracidade quando pensamos sobre a Noruega e suas condições climáticas. Mas aqui está a pergunta intrigante que expõe um dos maiores paradoxos geográficos do planeta. Por que cidades norueguesas no Ártico têm temperaturas de inverno mais amenas do que cidades localizadas milhares de quilômetros mais ao sul em outros continentes? Como é possível que portos noruegueses no extremo norte permaneçam livres de gelo durante todo o inverno, enquanto regiões em latitudes muito mais baixas ficam completamente congeladas? Isso parece violar completamente as regras básicas de geografia climática que aprendemos desde a escola. Existe algo extraordinário acontecendo na Noruega que desafia nossa compreensão fundamental sobre temperatura e latitude. A revelação chocante é esta: a costa norueguesa, mesmo em suas regiões mais setentrionais dentro do Círculo Polar Ártico, possui um clima surpreendentemente ameno, graças à influência extraordinária da corrente do Golfo e sua extensão norte-atlântica. Bergen, uma cidade costeira norueguesa, tem temperatura média de inverno em torno de 1 grau Celsius, enquanto Chicago, nos Estados Unidos, localizada a aproximadamente 20 graus de latitude mais ao sul, experimenta invernos com médias de -6 graus Celsius. Mais impressionante ainda, o porto de Hammerfest, localizado a 70 graus de latitude norte, permanece navegável durante todo o ano sem quebra-gelos, enquanto portos em latitudes de 50 graus ou menos em outras partes do mundo congelam completamente. A evidência científica documentada pelo Norwegian Meteorological Institute e publicada em estudos oceanográficos internacionais confirma esse fenômeno extraordinário através de décadas de dados climáticos consistentes. A corrente do Atlântico Norte, uma extensão da corrente do Golfo, transporta aproximadamente 150 milhões de metros cúbicos de água quente por segundo ao longo da costa norueguesa. Essa massa colossal de água, com temperatura entre 4 e 12 graus Celsius mais quente do que o esperado para essas latitudes, libera calor constantemente na atmosfera costeira norueguesa. Segundo pesquisas publicadas no Journal of Climate, sem essa corrente oceânica, as temperaturas na Noruega seriam de 10 a 15 graus Celsius mais baixas, tornando vastas regiões atualmente habitadas completamente inabitáveis. A explicação detalhada revela a mecânica impressionante desse sistema climático único. Água aquecida no Golfo do México e no Caribe é transportada através do Atlântico pela corrente do Golfo, movida pela circulação termoalina global, um sistema de correntes oceânicas impulsionado por diferenças de temperatura e salinidade. Quando essa água quente atinge as latitudes setentrionais e encontra o ar ártico frio, ela libera enormes quantidades de energia térmica na atmosfera antes de esfriar, tornar-se mais densa e afundar, retornando ao sul em profundidade. Esse processo, conhecido como bomba termoalina, funciona como um gigantesco sistema de aquecimento natural que mantém a Noruega dramaticamente mais quente do que qualquer outro lugar, nas mesmas latitudes extremas. É um dos maiores sistemas de transferência de calor do planeta. A implicação surpreendente desse fenômeno extraordinário vai muito além de simplesmente explicar por que a Noruega é habitável em latitudes tão extremas. Esse sistema climático único faz da Noruega essencialmente uma anomalia geográfica, um lugar que não deveria existir
da forma como existe segundo os padrões climáticos normais do planeta. Sem a corrente do Atlântico Norte, praticamente toda a costa norueguesa, incluindo cidades importantes como Oslo, Bergen e Trondheim, teria clima similar ao da Sibéria ou do norte do Canadá nas mesmas latitudes. A própria existência da civilização norueguesa, como a conhecemos, depende inteiramente desse fluxo constante de água quente, viajando milhares de quilômetros através do oceano. É uma dependência absoluta de um sistema oceanográfico que muitos noruegueses nem sequer conhecem completamente. Mas aqui surge uma preocupação científica profundamente inquietante que transforma esse fato fascinante em algo potencialmente alarmante para o futuro. Estudos publicados na revista Nature Climate Change documentam que a corrente do Atlântico Norte está desacelerando em velocidade mensurável, tendo diminuído aproximadamente 15% desde meados do século XX. Pesquisadores do Potsdam Institute for Climate Impact Research identificaram que o derretimento acelerado do gelo da Groenlândia está introduzindo água doce fria no Atlântico Norte, diluindo a salinidade oceânica que é fundamental para a circulação termoalina. Isso cria um paradoxo climático perturbador. O aquecimento global pode paradoxalmente resultar em resfriamento dramático para a Noruega. Se essa corrente oceânica enfraquecer significativamente ou, em cenário extremo, colapsar completamente, as consequências para a Noruega seriam literalmente catastróficas. Modelagens climáticas publicadas pelo Norwegian Center for Climate Services sugerem que uma desaceleração de 50% na corrente do Atlântico Norte poderia reduzir as temperaturas norueguesas em 5 a 8 graus Celsius em questão de décadas. Cidades costeiras que atualmente desfrutam de invernos relativamente amenos experimentariam condições árticas severas, com portos congelando, agricultura tornando-se impossível e sistemas de infraestrutura completamente inadequados para as novas condições extremas. A Noruega que conhecemos simplesmente deixaria de existir em sua forma atual, transformada em um ambiente hostil e inóspito. Essa vulnerabilidade extraordinária revela uma verdade profunda sobre nosso planeta. Mesmo os lugares que parecem mais estáveis e prósperos existem em um equilíbrio delicado, que pode ser perturbado de formas que poucos compreendem verdadeiramente. A Noruega, frequentemente classificada como o país com melhor qualidade de vida do mundo, depende fundamentalmente de um sistema climático oceânico que está mudando diante de nossos olhos. Isso não é especulação alarmista, mas realidade documentada por instituições científicas respeitadas internacionalmente. O país mais setentrional do mundo existe como civilização, moderna apenas por causa de uma coincidência extraordinária de correntes oceânicas que transformam um território ártico em um paraíso habitável e próspero. Essa não é a única característica surpreendente que torna a Noruega um lugar verdadeiramente único no planeta. Enquanto essas correntes oceânicas criam condições climáticas paradoxais, outros aspectos da geografia norueguesa apresentam fenômenos igualmente extraordinários que desafiam nossa compreensão sobre o mundo natural. Dos fiordes que penetram centenas de quilômetros no interior com profundidades que superam montanhas submersas, até fenômenos luminosos atmosféricos que a ciência ainda não compreende completamente, a Noruega continua sendo um território de mistérios surpreendentes. Cada revelação nos lembra que mesmo no século XXI, com toda a nossa tecnologia e conhecimento científico, nosso planeta ainda guarda segredos extraordinários que podem mudar completamente nossa percepção sobre o que é possível na natureza e nos limites da existência humana nesses ambientes extremos.